Nova Manhã. Entrevista. Bom, a gente segue acompanhando de perto aqui a situação nos Estados Unidos. O professor Manuel Nabais da Fourrière é mestre em Direito Internacional e reitor da FMU, atende gentilmente aqui o jornalismo da Nova Brasil. Professor, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom, a gente tem aí quase que definido que o Donald Trump será, mais uma vez, presidente dos Estados Unidos. Faltam poucos delegados para essa confirmação, mas tem muita gente já cravando que virtualmente ele está eleito. Surpreende, não surpreende? Qual é a avaliação que o senhor faz do pleito, e eu digo surpresa no que diz respeito à conquista do número de delegados, professor? Bom, a vitória dele não foi propriamente uma surpresa, pois havia uma margem muito pequena nas últimas pesquisas entre ele e Kamala Harris. Alguns veículos de imprensa americanos, alguns estudiosos, alguns analistas do próprio país previam uma vitória apertada de Kamala Harris. Mas agora, nas últimas semanas, a gente percebeu uma tendência reversa. Tanto é que as apostas se viraram a favor de Donald Trump também por uma pequena margem. Agora, o que a gente também tem como surpresa neste fato foi a resiliência e as voltas por cima da candidatura de Donald Trump. Óbvio que Kamala teve muitos percalços nesta campanha, principalmente por não ter se preparado anteriormente, já que ela assumiu a candidatura e começou a campanha tardiamente, uma campanha para a presidência dos Estados Unidos. Ela começa muito antes, não só em termos de preparativos, mas também por circulação do candidato país afora, o que estava sendo feito por Joe Biden. Então ela começou com esta fragilidade, esse processo tardio. De qualquer forma, durante vários momentos, ela esteve à frente nas pesquisas, o empate foi a tendência na maior parte do momento, mas geralmente um pouco a favor dela, pelo menos em termos de pesquisas, de tendências e de apostas, como a gente percebeu. Mas nas últimas semanas, principalmente nos últimos 15 dias, últimas 2 semanas, a tendência se reverteu e ficou a favor de Donald Trump. Então, não surpreende propriamente a vitória dele, mas sim pela margem que está ocorrendo, né? Ainda não houve um encerramento, mas já vai acontecer agora aí nos próximos minutos, mas a margem pela qual ele venceu, inclusive nos votos majoritários. E aqui lembrando que o Partido Republicano também venceu na maior parte dos deputados e senadores. Então, geralmente, isso não acontece. O presidente americano ele é favorecido em uma das 2 casas por pequena margem de votos. No caso dele, no caso de Donald Trump, ele é favorecido até por uma margem bem folgada de votos nas 2 casas, ou seja, também é uma grande vitória dos republicanos. E quais as consequências disso, de ter essa maioria nas 2 casas, de ser o segundo mandato de um presidente que, queira ou não, foi um presidente que gerou muitas polêmicas, teve toda aquela questão da invasão do Capitólio, é o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente na justiça americana. Quais podem ser as consequências desse resultado? Bom, primeiramente, a pauta conservadora ela vai avançar, né? Porque não basta, no caso aí dos Estados Unidos, a vitória de um presidente propenso a essas pautas. Donald Trump leva adiante pautas conservadoras, haja vista a recomposição dos ministros da Suprema Corte, né? Os nomes indicados por ele eram nomes conservadores, e isso mudou, fez com que a casa mudasse de tendência. Então a gente observou que decisões históricas mais progressistas, como por exemplo a favor do aborto, foram derrubadas no Supremo justamente por essa recomposição. Então, tendo aí o legislativo a seu favor, essas pautas vão avançar. Então esse é um efeito direto que vai ser percebido pela sociedade americana. Agora, em termos jurídicos, vai ser uma questão inédita. Então, você tem um presidente, como você observou, condenado, com muitas, diversas ações judiciais contra si, com riscos também de condenação, e nós vamos ter uma situação aí pela qual o judiciário vai se defrontar. Né? E se houver uma determinação, uma ordem de prisão durante o seu mandato. A gente sabe das imunidades, mas aqui no Brasil elas são mais claras. Inclusive, por conta de legislação como a lei da ficha limpa, dificilmente você tem um candidato indo adiante com problemas judiciais, já que essa trava
legislativa aqui e lá não há nenhuma. O candidato pode prosseguir na candidatura. Então imagine só, ele já no poder, assumindo a presidência com uma ordem desse tipo, como é que o judiciário vai tratar essa questão? Vai suspender até que ele termine o mandato ou como que vai ser? Essa é a pergunta de milhões. Professor, muito obrigado, viu, por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil, trazer aqui a sua avaliação desse pleito. Um bom dia aí para o senhor, boa quarta-feira. Boa quarta-feira a todos. Muito obrigada, professor. Continua estacionado aqui, viu? Trump com 267 delegados e Kamala Harris com 224. Só lembrar que daqui a pouco a gente segue com o jornalismo da Nova Brasil e outras entrevistas e análises com especialistas sobre o tema também. 7h23.